Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de Cult, Divindade Perdida, RPG de horror publicado aqui no Brasil pela editora Buró. E a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo, sempre tentando pescar aí os pontos mais importantes, mais relevantes para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva que reúne todo o conteúdo que a gente já fez sobre o Cult para você assistir com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então olha só, quem está ligado no movimento, quem está acompanhando aqui a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que a gente está atualmente no livro 2 do Cult, né? O Cult é subdividido em 3 livros, estamos atualmente no livro 2, que vai trazer capítulos mais voltados ali para o narrador. É como se fosse a seção do livro que vai trazer todos os capítulos voltados a dar dicas para o narrador e como é que ele vai conduzir as coisas ali numa one shot, numa campanha de Cult. Então hoje a gente vai ver o capítulo 8, chamado de Influências. Mas que influências são essas? O que esse capítulo vai trazer pra gente? Eu vou começar lendo um trechinho aqui para já dar aquela ideia geral. Olha só. Os poderes superiores do universo de Cult, Divindade Perdida, estão em guerra. Cada facção nessa guerra pode ser uma influência no jogo. A facção pode ser mapeada, representando os servos voluntários e involuntários servindo ao poder superior naquele conflito, assim como locais, objetos e forças contribuindo para levar adiante os seus objetivos. Resumindo a história, mais um trechinho aqui para vocês. As influências são uma ferramenta que a mestra pode usar para se concentrar nos temas mais importantes da história, além de servir como uma visão geral das ameaças às quais os personagens dos jogadores se opõem. Criar uma influência é rápido e pode ser expandido para qualquer grau que a mestra quiser. Então, esse capítulo aqui, no resumo das coisas, vai ser um capítulo que vai trazer para a mestra essas informações de como é que você vai montar essas ameaças, esses oponentes, essas influências dos poderes superiores na sua história. Lembrando aqui um detalhe, pela organização do livro do Cult, é só no terceiro livro, ou seja, só nos capítulos finais, que a gente vai ter uma ideia do cenário. Tá? Até então a gente falou de construção de personagem, estamos aqui falando das dicas para o narrador, para a narradora, mas o cenário mesmo só vai ser apresentado mais para o final. Então aqui a gente tem um primeiro vislumbre do que seriam, né, esses poderes superiores, essas entidades, essas criaturas, sei lá, que vão servir ali de uma maneira geral, seja como oponentes, seja como para constituir ali o pano de fundo do cenário de Cult. Na sequência, o livro já pula aqui, olha, para os poderes superiores, ou seja, para dar uma primeira noção para a gente do que seriam esses poderes. Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só, se liga aí. Os poderes superiores representam poderosas entidades não humanas, pactos antigos e grandes interesses, cuja influência estende-se de outras dimensões até o reino humano. Os poderes superiores só podem ser derrotados por seres extremamente poderosos, e mesmo assim é incerto que de fato encontrem a sua aniquilação final, ou seja, já sabe que não é para sair no soco com os poderes superiores. É aquele inimigo ali que na verdade vai mandar os servos dele para atazanar a vida dos jogadores, provavelmente. Seguindo aqui, eles agem por meio de marionetes involuntárias, servos dedicados, forças invisíveis, objetos mágicos e lugares onde a ilusão enfraqueceu-se. Conforme cada poder superior influencia as regiões do mundo, esses lugares transformam-se tanto física quanto emocionalmente para se assemelharem ao domínio do poder superior. E aí ele remete a leitura para a parte 3 do livro, né, para o livro 3 chamado A Verdade, que é onde a gente vai ter de fato as informações completas sobre essas criaturas, sobre essas entidades. Aqui, nesse capítulo das influências, ele vai seguir adiante, separando, até onde eu consigo entender, por área de atuação. Tá? Então a gente vai ter aqui quais são os poderes superiores que atuam nas metrópoles, quais são os poderes superiores que atuam no inferno, no mundo inferior, e assim vai. Mas tem um outro detalhe que eu acho interessante comentar aqui com vocês. Olha só. Arcontes e anjos da morte, que são exemplos de poderes superiores, esforçam-se para fortalecer os seus princípios primários entre a humanidade. Ou seja, já dá uma dica de como é que essas entidades atuam. E isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a ver, olha, os exemplos que o livro vai trazer aqui. Ele começa falando da Metrópolis, que eu acredito que seja ali a cidade, né, o cenário onde o jogo vai efetivamente se passar, ou seja, são poderes superiores que já conseguem ter algum tipo de influência através, né, dos seus servos, né, no ambiente em que os jogadores habitam. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá? E aí ele vai dizer que na Metrópolis quem atua são os Arcontes. E o que seriam esses Arcontes? São manifestações dos princípios primários
criadores da prisão da humanidade. Esses seres sobrenaturais têm suas próprias vontades e interesses, ao mesmo tempo em que são escravizados pelo seu próprio princípio. Então aqui ele vai trazer os exemplos e aí ele vai trazer qual é o princípio primário de cada um deles. Esse princípio primário, pelo que eu entendi, ele vai funcionar mais ou menos como se fosse o modus operandi daquele arconte, ou seja, aquilo que ele mais busca, aquilo que também aprisiona ele, mas que ele usa para aprisionar também a humanidade. Então eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, o primeiro que ele coloca aqui, olha, é Keter. E o princípio primário dele é a hierarquia. Aí qual é a descrição que ele vai trazer? É bem curtinha, bem pequenininha, olha só. A influência de Keter manifesta-se como estruturas hierárquicas com senhores e servos, ampliando as diferenças de classe e uma aristocracia com poder e benefícios. Outro exemplo aqui, Iesod. Qual é o princípio primário? Avareza. A influência de Iesod é por meio da ganância, capitalismo, economia, consumismo frenético e aumento do poder corporativo, bem como ao promover admiração e respeito pela riqueza como um sinal de inteligência e ambição. Ele encoraja o desprezo pelos pobres, associando-os à preguiça e à estupidez, enquanto apoia o desmantelamento das instituições de assistência social. Ou seja, aqui ele vai dar esse exemplo. Então, assim, como é que o Iesod aqui vai perseguir essa questão da avareza? Segundo eu coloquei aqui na descrição, né? Valorizando as coisas que potencializam a avareza. Como é que o Keter vai promover a questão da hierarquia? Ele vai sempre agir tendo isso em mente, em potencializar e aumentar cada vez mais as diferenças hierárquicas entre as classes sociais, esse tipo de coisa. Só dois exemplos aqui para dar uma ideia geral para vocês, pelo menos. Essa foi a interpretação que eu fiz da atuação dos arcontes. Na sequência, o livro vai trazer aqui outra dimensão, pelo que eu estou entendendo, né, que seria o inferno. E aí no inferno os habitantes seriam esses anjos da morte. O que o livro tem a dizer sobre eles aqui? Aquela explicaçãozinha inicial, que eu já vou confessar para vocês que eu achei meio confusa, mas eu vou ler aqui e aí, se alguém quiser deixar sua interpretação nos comentários, eu até agradeço. Porque olha só, anjos da morte são as sombras dos arcontes e esforçam-se para fortalecer seus princípios subvertidos às custas do arconte refletido por eles. Essa é a noção aqui dos anjos da morte. Vou dar um exemplo aqui. Talmiel. O princípio primário dele seria o poder. A influência de Talmiel manifesta-se como a fome por poder. Corrupção, ditadura, fascismo, intriga, insurreição, opressão, crueldade e governo totalitário. Um colapso da sociedade e da confiança. E assim ele vai seguindo, dando vários outros exemplos aqui de anjos da morte, cada um com os seus princípios, e também falando de outras dimensões. Então ele fala aqui também do mundo inferior, né? Só que aqui, a partir do mundo inferior, ele não vai mais dizer o nome das entidades, né? Então imagino eu, né? Talvez isso esteja explicado mais lá na frente, ou a partir daqui você vai inventar as suas próprias entidades, né? Então aqui no mundo inferior ele só fala filhos do mundo inferior e a que espera abaixo. E aí ele vai falar do limbo, os príncipes dos sonhos. Então ele até coloca no plural aqui, né? Então tem vários. Gaia, a terra viva, ou seja, aí ele vai colocando aqui essas outras dimensões, mas ele não dá o nome das entidades. Então por isso que eu estou supondo que daqui para frente você pode ir criando as suas próprias entidades, ou não sei se elas são descritas em algum suplemento, ou na parte final lá do livro. Qualquer coisa, quando a gente chegar no momento apropriado, eu faço aqui os devidos reparos. Desse ponto em diante do capítulo, ele passa para uma coisa mais pragmática, assim, de fato ir te ensinando como é que você vai montar as coisas ali. Então ele vai começar falando das ameaças. E o que seriam ameaças em termos de regras aqui no Cult? Olha só, ameaças são locais, eventos, objetos, organizações e adversários opondo-se ou ameaçando os personagens da história. E aí ele dá alguns exemplos aqui, só para citar. Uma antiga fábrica fronteiriça à metrópole, seria um exemplo de local. Né? Uma câmera que tira fotos de outras dimensões, um objeto. Né? Uma criatura monstruosa predando os esgotos, seria um monstro. Né? Uma corporação implacável tentando silenciar os personagens dos jogadores, uma organização. E ele dá esses exemplos, e daí para frente ele começa meio que num passo a passo de como é que você, mestre e mestra, vai organizar, vai criar essas ameaças. Então ele começa aqui, olha. Criando novas ameaças. E a primeira dica que ele dá é criar ameaças com base no mapa de intrigas, tá? A gente já comentou sobre o mapa de intrigas aqui na nossa série, vamos falar dele ainda em vídeos futuros, mas só para mostrar para vocês que, de fato, ele me parece ser uma peça central em relação à organização que o narrador deve ter em relação ao Cult, uma ferramenta muito útil. Então, tanto para você entender os personagens e as relações entre eles, como para você ir expandindo e te ajudando a construir a história. Tanto que ele sugere aqui que você crie as novas ameaças usando como base um mapa de intriga. Mas não só isso.
A ideia aqui é justamente você, sabendo quais são os poderes superiores e tal, que a gente citou aqui um pouquinho no início, você vai ver, de acordo com aquela ameaça ali que está presente no mapa de intrigas, será que essa ameaça ela pode estar relacionada com algum desses poderes superiores? Será que tem algum deles cujo modus operandi, como eu estou chamando aqui, se encaixa com essa ameaça? Será que eu poderia colocar isso aí? Será que faz sentido? Será que fica bacana? Lembrando que os jogadores, os personagens, não precisam saber de antemão todos os desdobramentos a respeito das ameaças, né? Então, isso aí pode ser algo que você vai construindo durante o jogo, algo que os personagens vão descobrindo conforme a história anda. Então, ele vai dizendo aqui, né? Mapa de ameaça, escolher o poder superior, como é que você pode criar uma ameaça baseada especificamente num poder superior. Ele vai fazendo esse passo a passo, e inclusive, olha, nessas caixas de texto aqui, ele vai dando um exemplo também, ou vários, né? Passo a passo de como é que você pode ir fazendo isso, montando essas ameaças. Tanto que ele segue aqui, olha, no próximo tópico, desenvolvendo as ameaças. Como é que isso vai funcionar? Então ele vai dizer aqui quais são os pontos principais que você tem que ter em mente ao desenvolver uma ameaça. Então eu vou só dar uma passada geral aqui. Olha só. Então ele vai dizer a descrição, né, a aparência da ameaça, ou caso, o que vai acontecer, né, caso a ameaça seja um evento, o objetivo, né, essa ameaça ela precisa ter um objetivo específico, especialmente se ela for uma criatura, um ser com algum nível de inteligência. Atributos, quais são as estatísticas ali, né? Movimentos exclusivos, se você quiser, enquanto narrador, criar, conceder movimentos exclusivos para essa ameaça, isso é possível também, ainda vamos falar um pouquinho sobre isso. Pano de fundo, qual é o histórico, qual é o background, qual é a origem daquela ameaça. Lembrando que aqui no Cult, quanto mais detalhes você tiver, mais fácil fica para você inserir as coisas ali no contexto do jogo e para você criar coisas novas. Claro, não precisa ser aquele histórico detalhado de 50 folhas, mas uma ideia geral que seja, uma base sobre a qual você pode construir, né, do que seria essa ameaça, especialmente de onde ela veio, qual é o objetivo dela, né, isso na minha opinião. E aqui outra coisa que o livro cita, aliados e inimigos. A sua ameaça pode ter também aliados e inimigos. Ou seja, existe alguma outra entidade, existe alguma outra organização que possa ajudar essa ameaça contra os jogadores? Quais são os inimigos dessa ameaça? Será que esses inimigos podem se tornar aliados dos jogadores para combater essa ameaça? E talvez até esses pseudo-aliados aqui sejam algo pior do que a própria ameaça, mas os jogadores também não precisam saber. Ou seja, o livro vai colocando aqui várias possibilidades, vai abrindo a sua mente para você de fato criar ameaças que sejam interessantes e instigantes para o seu jogo. Seguindo adiante, para a gente falar agora um pouquinho sobre os tais movimentos exclusivos, né, das ameaças. Aqui, basicamente, o que o livro vai trazer para a gente? Primeiro, ele vai dizer que isso é uma regra opcional, tá? Mas, caso você queira, você pode conceder movimentos exclusivos para as suas ameaças. Você pode inventar os movimentos que você achar mais interessantes ou mais adequados para aquela ameaça específica, mas também, se você quiser, tem alguns exemplos aqui. Olha, tem uma lista de exemplos de movimentos exclusivos que você pode conceder a essas ameaças. Então, só para citar alguns aqui. Esconder alguma coisa, revelar uma profecia ou exibição, crescer, né, de tamanho, exigir sacrifício, enlouquecer alguém, enviar uma visão, né, fazer contato com outra entidade, manipular o ambiente ao redor, ou seja, vários exemplos. Aí você vai dar uma lida aqui só para, né, exercitar a sua criatividade, para ver se alguma coisa aqui serve para o que você tem em mente, e se não tiver nada, você cria algo que seja interessante de usar na sua história para ser um movimento exclusivo da ameaça que você está criando. Avançando aqui no capítulo, o livro vai trazer, olha, um tópico falando de oponentes. Mas o que seriam esses oponentes? Qual a diferença de um oponente para uma ameaça? Vou ler o trechinho aqui para vocês, olha só. Em Cult, Divindade Perdida, os oponentes são ameaças representando criaturas vivas, humanos, outros seres e vários grupos. Ao contrário de outras ameaças, os personagens geralmente se encontram em conflito direto com os oponentes. Esses conflitos podem ser sociais, físicos ou algo do tipo. Por essa razão, o mestre desejará detalhar os oponentes um pouco mais do que outras ameaças. Ou seja, a ameaça é algo maior, que talvez seja ali o pano de fundo, né, da história, e os oponentes, em tese, ou falando aqui, né, de uma forma mais rasteira, seria aquilo com o qual você vai entrar em conflito direto, você vai sair no soco, você vai dar tiro, esse tipo de coisa. Então os oponentes seriam algo que está mais no nível que os personagens conseguem enfrentar em combate direto. E assim como as ameaças, eles vão ter uma série de características que o livro vai listar aqui pra gente. Então, qual é o nome, qual é a habitação, no caso, qual é a dimensão, né, que esse oponente vem, qual é o tipo de criatura, uma descrição da criatura, quais são as habilidades e quais são os atributos. A diferença aqui, que eu acho que é interessante colocar, os oponentes eles vão ser classificados tipo como se fosse um nível de poder, um nível de desafio ou alguma coisa assim. Então aqui, olha, vai ter
uma tabelinha, uma lista para você se orientar em relação a isso. Então, só para exemplificar aqui algumas possibilidades. Nível 1 seria um oponente fraco. Nível 4 seria um oponente poderoso. Nível 8 seria um arconte caído ou anjo da morte caído. Né? Nível 10 seriam os arcontes ou os anjos da morte que a gente citou no início do vídeo, beleza? Então, só para dar essa ideia geral. Além disso, né, além dessas características que eu já citei, vai ter também a possibilidade de movimentos exclusivos, de ataques diferenciados, né, e ferimentos, movimentos de dano e tal. Ou seja, os oponentes eles são construídos de uma maneira um pouquinho diferente, mas está tudo explicado aqui e exemplificado no livro. Assim como a questão das ameaças, você vai ter aqui nos oponentes, olha, um exemplo de criação passo a passo. Então ele vai começar aqui e cada uma das características vai ser explicada aqui ao longo do capítulo com os devidos exemplos. Então olha só, para a gente já ir encaminhando para o final, daqui para frente, né, e até o final do capítulo, a gente vai ter, na verdade, as listas, né, de habilidades com as suas respectivas descrições e efeitos em termos de regrinhas e sistemas, tá? E algumas ilustrações bem bacanas também. Então a gente vai ter aqui todas as habilidades que ele cita vão ser descritas aqui. Movimentos exclusivos para os oponentes. Aqui ele vai dividir. Vai ter movimentos exclusivos relacionados ao combate, à influência, à magia. Olha só. Cada tópico desse é um tipo de movimento exclusivo, tá? Então assim ele vai descrevendo. Tipos de ataques diferenciados também, olha só. Então vai ter aqui várias páginas colocando tudo isso pra gente. E um detalhe. Em relação à questão dos poderes, né, dos movimentos exclusivos, ele vai dividindo aqui nas categorias, olha. Naqueles níveis que eu coloquei de dificuldade. Então, olha, nível 2, nível 3, nível 5, vai estar tudo dividido aqui conforme a escala de poder. Ou seja, é um capítulo muito didático também e bastante útil para você criar as ameaças ali diferenciadas, personalizadas para o seu grupo que atendam os interesses da sua história. Então é isso, por hoje é só. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa jornada através do Cult. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixe aí o seu like, o seu comentário para a gente continuar trocando ideias, para saber o que vocês estão achando dos vídeos, do jogo, enfim. Então é isso. No mais, a gente se encontra na próxima resenha.